Olá, eu hoje trago-vos um vídeo sobre Sandra Carvalho. Olá novamente, pois é, mais um vídeo sobre autores portugueses, desta vez Sandra Carvalho. Era um vídeo que eu há algum tempo andava a pensar fazer, mas andava sempre a adiar, por preguiça. Mas hoje finalmente trago-vos aqui o vídeo, então, sobre Sandra Carvalho. Sandra Carvalho nasceu em Sesimbra, em 1972, e é descendente de uma família de pescadores, e desde cedo sentiu a necessidade de alimentar a sua imaginação, foi isso que foi fazendo. E durante anos foi então alimentando a sua imaginação, escrevendo apenas pelo prazer de escrever, até que finalmente em 2005 lançou o seu primeiro livro, A Última Feiticeira, que faz parte então do primeiro livro da saga das Pedras Mágicas, que eu já vou falar mais adiante, e tornou-se então numa autora de sucesso portuguesa de fantasia. A fantasia em Portugal, sejamos sinceros, não há muita divulgação, não há muitos leitores de fantasia. É um género, agora começa a existir mais, mas é um género que ainda é um pouco menosprezado. Eu lembro-me quando tinha os meus 18, 20 e poucos anos, eu já lia fantasia, eu iniciei-me com fantasia nas Brumas de Avalon, com os meus 13, 14 anos. E era um género que, eu quando falava com alguém que gostava de ler, colegas ou assim, ninguém gostava de fantasia. E só depois, quando apareceu a internet e comecei a frequentar fóruns, é que encontrei mais pessoas como eu, pessoas que liam fantasia e gostavam de fantasia. Mas vamos voltar então à Sandra Carvalho. A Sandra Carvalho tem então, neste momento, os livros da saga das Pedras Mágicas, que são 8 volumes, e o livro Olhar do Açor, que é um pouco diferente. Vamos começar então por este último, que é mais fácil para depois pegar na saga. O Olhar do Açor foi então o último livro lançado, eu julgo que o ano passado, ou há 2 anos. E é mais uma espécie de romance de ficção histórica, baseado na descoberta dos Açores, onde ela mistura um pouco a realidade, o que aconteceu, com a ficção. Eu não posso entrar em pormenores nesse livro porque eu ainda não li. Quero ler, mas ainda não li. Pelo que eu sei, era inicialmente o primeiro volume de uma duologia, das Crónicas da Terra e do Mar, mas só ouvi falar, acho que foi a Elsa da Ordem da Fiz, que me disse que o que era uma duologia iria passar a trilogia, e portanto este ano houve então novidades sobre as Crónicas da Terra e do Mar. Passamos então para os livros da saga das Pedras Mágicas. São 8 livros. Eu lembro-me que quando li, eu acho que foi os 2 primeiros, entrei em contacto com a Sandra através de e-mail. Ela, muito querida, respondeu. Porque eu perguntei-lhe qual era a indicação de quantos livros poderíamos estar à espera. E a ideia da Sandra inicialmente eram 7 livros, mas depois às tantas passaram a 8. Mas vamos então começar. É a história então da Caitlin e dos seus irmãos. Eles são 7 e são descendentes de uma antiga feiticeira que se tornou mortal se apaixonou e tornou-se mortal então para casar, e então repartiu os seus poderes por 7 pedras, as tais pedras mágicas, cada uma com a sua cor, e a Caitlin e os seus irmãos, como são 7, têm cada um a sua pedra. Entretanto, há aqui assim, vão acontecendo umas coisas que eu não quero desvendar porque são spoilers, mas outros feiticeiros, um outro feiticeiro quer as pedras, e acaba também por acontecer aqui uma espécie de invasão nórdica, e a Caitlin é então levada como refém. Eu não vou desvendar mais da história, eu quero alertar, isto foi algo que me aconteceu na altura quando eu li, eu julgo que li o livro. Eu, se não estou em erro, eu li o livro alguns logo em 2005, na altura que foi editado. Mais tardar 2006, não passou daí. E algo que eu quero alertar, entre aspas,
Este livro, para quem leu Seven Waters, a trilogia original, A Filha de Juliette Marillier, quem leu o primeiro volume, A Filha da Floresta, vai achar muitas parecenças. Portanto, a Sandra inspirou-se, não digo que é plágio, mas a Sandra, um leitor que tenha lido A Filha da Floresta vai achar muitas parecenças. Mas tentem-se abstrair desse facto, porque a história em si vale a pena. Eu dei-lhe 4 estrelas e, entretanto, a Sandra evoluiu e fez completamente a descolagem de Seven Waters. Portanto, se já leram e querem ler este, vão já com têm já essa ressalva. É muito parecido. Depois, o segundo volume... e eu acho que não disse... Eu dei na altura 4 estrelas. Depois, o segundo volume é então O Guerreiro Lobo. Continuamos a história de Caitlin e... Trost. Continuamos então a história de Caitlin e Trost. Eu não sei dizer os nomes são sempre super complicados. E então está... é a continuação. Ela está tipo refém, tipo escrava. Não lhe quero chamar escrava, mas tipo refém. Continuamos ainda com algumas parecenças, mas vamos aos poucos, vamos percebendo que a Sandra Carvalho começa-se a descolar do universo Seven Waters. Este livro, eu quando terminei o outro e fui à procura, descobri que já havia este e comprei, portanto, foram lidos logo muito a seguir. Também lhe dei 4 estrelas. E depois passamos para o terceiro livro, que é Lágrimas do Sol e da Lua. E aqui, a partir daqui, porque para mim, e agora aqui um ponto prévio, para mim a saga tem altos e baixos, não está todo ao mesmo nível. Os protagonistas não estão todos ao mesmo nível e aqui começaram os problemas. Para mim, eu não fui capaz de gostar da protagonista, da Edwina, nem do co-protagonista, chamemos assim, que é o Edwin. Para mim são dos pares mais irritantes que eu já li, quer como personagem, quer como par romântico, são apagados, são sem sal. Não consegui perceber como é que a Sandra Carvalho passou da Caitlin e do Thors para estes dois, para a Edwina e para o Edwin. Um pormenor, e isso depois com a continuação, porque isto é uma saga, chamemos uma saga familiar, que começa na Caitlin com os seus irmãos e depois vai acompanhando várias gerações. Tem nomes muito parecidos e algo que eu senti falta depois mais para a frente era uma árvore genealógica completa, com a indicação das todas as personagens, porque temos nomes parecidos, temos nomes iguais a outros, portanto, às vezes pode se tornar um pouco confuso. Mas então, como eu estava a dizer, aqui começaram os problemas para mim. Eu não consegui gostar dos protagonistas, portanto, e tive dificuldade depois em conseguir ligar-me à história. Eu não me lembro grandes pormenores da história, porque tal como eu disse, eu comecei a saga em 2005 ou 2006, e depois este foi lido praticamente na altura quando saiu, vou tentar ver aqui, é de outubro de 2006, portanto eu li aqueles em 2005, eu li aqueles final de 2005, porque o primeiro foi-me oferecido no Santos, portanto terá sido em dezembro, e depois comprei o outro na altura do Natal ou em janeiro, e então quando saiu este, comprei, porque eu estava a gostar tanto da série que queria mais, e a verdade é que me desiludiu. Eu dei-lhe 3 estrelas. Eu estou a dizer que me desiludiu porque eu não consegui ligação com as personagens, eu não gostei das personagens. Se calhar se fosse a reler a série, se calhar hoje, eu não sei se baixaria a classificação, mas a verdade é que eu não gostei, eu não gosto da Edwina e do Edwin. Depois, o quarto livro é então O Círculo do Medo. Continuamos, esta capa é muito escura, não sei se dá para ver. Continuamos com a Edwina e continuamos com o Edwin.
e Mãe do Céu, eu continuei a não gostar deles. Eu dei-lhes à mesma 3 estrelas. Eu vou tentar ver aqui quando é que isto é. Outubro de 2007. Eu penso que eles depois começaram a sair anualmente. Este é passado na terra dos vikings, porque o Thor era viking. Portanto, e continuamos com a Edwina. E eu continuei a não gostar dela. 3 estrelas. E também não me lembro assim de grande parte da história. Depois, o 5º livro, Os Três Reinos. E apesar de eu ter dado a mesma classificação, 3 estrelas, este foi ligeiramente melhor que os outros. Provavelmente seriam umas 3 estrelas e meia. Porquê? Porque continuamos com o Edwin e com a Edwina. E eu não gosto deles. Mas neste livro temos capítulos que são já das irmãs da Edwina. A Tora e a Freya, se não estou em erro. Eu acho que isto aqui não diz o nome, não. Estava a tentar ver se sim, mas acho que é a Tora e a Freya, que são irmãs gêmeas, e que trouxeram aqui uma lufada de ar fresco. Eu acho que eles do outro não apareceram. E que trouxeram aqui uma lufada de ar fresco. Elas já tinham aparecido nos outros livros, mas com menos intensidade, mas só muito mais superficialmente, e neste tem um papel mais ativo e tornou a leitura mais fluida, apesar de eu lhe ter dado as 3 estrelas à mesma. Na altura não atribuía meias estrelas, por isso é que... E a coisa melhorou. Mas, entretanto, passamos então para o 6º livro, A Sacerdotisa dos Penhascos. E eu tenho que dizer que entre o 5º e o 6º livro eu demorei alguns anos a pegar na série novamente. E porquê? Porque eu não tinha gostado muito dos anteriores, tinha-me desiludido. Então acho que demorei uns 2 anos a pegar neste. 2 ou 3 anos a pegar neste livro. Neste livro temos uma surpresa, temos mais uma protagonista. Então, Kelda é a nossa protagonista. Continuamos a ter a Edwina, mas figura secundária, muito secundária, portanto é focada na Kendra e no seu irmão gêmeo, acho eu. Este acho que é só sobre a Kelda. E é, sem dúvida, uma das melhores personagens da saga. Ela tornou-se, e eu gostava muito da Caitlyn, mas a Kelda teve à altura da Caitlyn, portanto, trouxe aqui um outro ritmo, uma outra força. Acaba por ter uma personalidade mais forte, mais fincada. E eu acabei por dar 5 estrelas a este livro. Eu acabei por dar 5 estrelas a este livro porque gostei mesmo. Gostei da história, achei mais interessante que os anteriores e gostei muito da protagonista. Depois, o 7º livro é então O Filho do Dragão. Este continuamos com a Kelda, mas temos então aqui o seu irmão gêmeo, que tem aqui um papel mais forte. Tem um papel aqui mais forte, mais fincado. E estes últimos livros, eu, tal como disse no anterior, demorei uns 2 anos a pegar nele, e estes dois, o 7º e o 8º, também demorou algum tempo a pegar na série. Mas eu posso dizer que eu gostei. Eu dei-lhe 4 estrelas neste livro, portanto eu gostei bastante. Eu não me lembro, eu sou terrível. Eu não fui ler as minhas opiniões, portanto, isto é aquilo que me lembro. E as coisas estão. Eu vou deixar depois os links, aqueles que tiverem links de opinião, vou deixar cá em baixo. Mas eu gostei bastante. Tal como eu disse, 4 estrelas. Continuamos com a Kelda. Temos aqui a introdução do irmão e de uma outra personagem que eu não me lembro o nome, mas que também é muito interessante e que está ligado, que era a Kelda, que era o irmão dela. E não sei se é neste, se é depois no último, eu acho que é neste que também já entra,
temos uma personagem que já conhecíamos dos primeiros livros, que é o Cigar, acho que estou a dizer bem, que é um feiticeiro do lado dos maus, e que aos poucos vamos conhecendo melhor este feiticeiro. E isto foi um dos aspectos que eu mais gostei nos livros de Sandra Carvalho, porque ela foi-nos mostrando várias perspectivas da vida do Cigar. Passamos então ao último volume, que é então Sombras na Noite Branca. É quando termina. Eu julgo que é neste que temos cenas, ou será neste? Já não estou bem certa, mas temos cenas de guerra sangrentas. A Sandra também não tem grande medo em matar personagens, não nos vai. É claro que não estamos à espera que, como por exemplo o George Martin, que matou o Ned Stark logo no início, mas a Sandra também tem aqui o seu toque de matar personagens. Mas continuando então na Sombras da Noite Branca, continuamos com a Kelda. É uma personagem incrível, fantástica. E o Cigar. Eu adorei a forma como aquele que nós estamos habituados a ver como vilão e esperar mais. Eu gostei que a Sandra nos mostrasse mais sobre ele. Penso que seria interessante livros sobre ele, ou pelo menos um livro sobre ele, sabemos mais ao pormenor. Tal como eu disse, eu não vou contar, e não era também a intenção contar-vos a história, mas eu dei-lhe 5 estrelas, continuando, eu dei-lhe 5 estrelas, achei que foi uma boa conclusão mesmo da saga, eu gostei mesmo muito. Eu vou tentar pôr aqui a pilha. Estes são então os 8 volumes da saga das Pedras Mágicas. É uma saga, tal como eu disse, que para mim tem altos e baixos. Começa assim um pouco intermitente, por assim dizer, com aquela colagem a Seven Waters, mas depois a Sandra conseguiu descolar completamente. Tem os baixos com a Edwina e o Edwin. Eu não sei, se alguém que leu esta série, o que é que acham destes personagens? É porque eu não os consegui mesmo gostar deles. Achei-os tão insonsos, tão pãozinho sem sal, tão apagados face ao casal que tínhamos anterior, a Caitlin e o Torst, que eu não percebi como é que a Sandra, que tinha criado aquelas duas personagens fortes, depois criou estas tão apagadas, tão nhonhonhós, que sinceramente não sei se alguém conseguiu gostar delas, porque eu não gostei. E conheço pessoas que estavam a ler a série e que acabaram por abandonar alguns, acho que no quarto livro, precisamente por causa do Edwin e precisamente por causa do Edwin e da Edwina, porque não conseguiram gostar das personagens, acharam que os livros tinham descaído. Mas depois então, a partir do quinto livro, as coisas melhoram ligeiramente com a introdução das irmãs, a Tora e a Freya. As coisas têm ali uma nova lufada, e depois então o crescendo da série, a partir do sexto livro com a Kelda, em que se nota claramente uma grande afirmação, uma grande evolução na escrita da Sandra Carvalho, quer em termos da forma como conta a história, quer da forma como nos pega nas personagens, como nos mostra o que é que aconteceu, mesmo muito boa. É uma série, é uma saga que eu acho que vale a pena, para quem gosta de fantasia e quer ler fantasia portuguesa de qualidade, eu acho que devem pegar nos livros da saga das Pedras Mágicas da Sandra Carvalho. Eu acompanhei, tal como disse, desde o início. Eu li o primeiro em 2005, e depois fui lendo os outros aqui com alguma paragem, mas eu gostei mesmo muito. Tal como eu disse, e senti falta, principalmente nos últimos livros, e acho que seria uma boa indicação para novas edições dos livros, era que tivessem uma árvore genealógica da família e um mapa também ajudava para vermos assim como é que, em que situação as coisas acontecem. Eu tenho a sensação que há um deles que tem um mapa,
mas acho que também não é um mapa completo, porque os livros ao longo da saga vão-se passando em vários locais. Mas pronto, vou ficar por aqui. Eu não desvendei muito na história, mas lá está, é uma saga familiar, em que vamos acompanhando várias gerações, mais precisamente. Vamos acompanhando então várias gerações da mesma família, ao longo de vários anos. E uma série portuguesa, de uma autora portuguesa, e que eu acho que vale mesmo muito a pena lerem. E pronto, eu vou ficar por aqui. Eu não sei, já leram Sandra Carvalho? Já leram a Saga das Pedras Mágicas? Já leram o outro livro, assim, mais romance histórico, O Olhar do Açor? Digam-me cá em baixo, contem-me coisas, que eu vou gostar muito de saber o que é que, se leram, se não leram, se leram, o que é que acharam, se não leram, se têm curiosidade, contem-me cá em baixo as coisas. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!